Começando mais um Pode Protagonizar, estou animadíssima para o papo de hoje, Olha, mas antes papo tem bom, um hein? recado com desconto da Casa Mediterrânea, que é você usar o cupom Pode Protagonizar e conhecer os rótulos, vinhos deliciosos para você celebrar a vida com protagonismo. Agora, o nosso convidado de hoje, eu fiz até Uma cola. Não, se cola fosse, não, eu- se fosse pegar a biografia dele, ele precisa de 37 minutos e meio. Mas eu vou pra ler poder, aqui, só eu vou para ler para vocês. São mais de 25 anos de experiência. Ele reúne 5 formações: administração, psicologia, psicanálise, neurociência e empreendedorismo. Me corrige se eu errar alguma coisa aqui. Tá certíssimo, São Dani. 8 livros publicados, mais de 3.000 pacientes. Criou mais de 50 metodologias de treinamento destinado à formação e capacitação de empresários e profissionais que trabalham com negócios e cargos de alta liderança. Condecorado pela ONU, isso é só apenas um breve resumo, porque ele vai falar a trajetória dele e muito mais assuntos sobre comportamento humano. Luiz Fernando Garcia, Nando Garcia. Pode me chamar de Nando todo Nando, o tempo. todo o tempo. À vontade Que para os honra. mais próximos, Nando Garcia. Nandão. Bora lá. Gente, que honra ter você aqui. Quanto conteúdo a Eu gente que vai queria falar. agradecer, porque de repente conheci vocês, eu falei, eu quero. Aí a gente teve que, óbvio, porque o projeto é lindo e é isso que a gente precisa, inclusive, fazer as pessoas pensarem que não é só coach. Legal. São legal, elas. Legal. Né? Então, somos protagonistas um da pouco nossa própria disso, vida. Isso, claro. um pouco disso vamos falar durante as histórias. E Nando se tornou uma referência em mídia social também, né? Eu já seguia, Também, é. antes dessa pauta. Já seguia? Já Já? seguia você, já adorava. Te comentei nos bastidores que eu já sabia da história da Axel Nobel, Já sabia, das tintas, já etc. sabia. Pacalolo, sei de tudo. Pacalolo, gente. A gente ia falar da Pacalolo aqui. A Nos carteira... treinamentos, quando a gente fala pacalolo, Muita aí gente quem, não sabe. quem ri faz assim, entrega a idade. Eu sou de BH, né? E era a Pacalolo, quer dizer, febre geral, mas a carteira era aquela com a carteira com... Carteira com pacalolo, as negocinho. roupinhas pacalolo, Sensacional. acertaram a mão, acertaram. Mas a gente quer saber também a sua trajetória, a sua vida, que com certeza daria um filme, e todos esses altos e baixos, suas descobertas, enfim, papo longo aqui. Você, quer dizer, a parte que a gente acha mais legal é que, assim, você tem cicatriz de guerra, né? Você Algumas. Muitas nesse lado, empreendedor, empresário, etc., entender comportamento de consumo, de varejo, para pegar na mão de nós, né, executivos, empresários, etc., e falar, cara, eu tenho um caminho mais legal aqui para te ensinar, para te ajudar, e que não é só acadêmico, não é só meia dúzia de livros lidos, tá certo? Tem muita cicatriz de guerra. Conta um pouco pra gente isso, vai. Você sabe que você falou agora, eu treinando o Ministério Público de Contas e os juízes e desembargadores da região sul. E tem um módulo que eu trago da psicologia de humanismo, de mostrar que cada um, antes de mais nada, é um ser humano. E nesse módulo, depois de 3 anos, 3 dias de imersão em cada programa, eu com eles, eu entrei e fico de camiseta, de regata. Aí um desembargador virou para mim e falou, você é o único marombeiro que pensa. Então, para entender que tudo começou, acho que é importante, o Freud diz que o importante da vida, para a gente não esperar o presente dos outros, ou elaborar o que a gente pode chamar da capacidade da gente ser responsável pela gente, não o outro, é elaborar a orfandade dos pais. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Nós vamos ter que colocar o pai e a mãe num lugar de homens e mulheres e não esperar ou dar a culpa ao pai e à mãe do que ele fez e do que não fez. Eu, por ser o filho mais velho, somos em 3. Meu pai sai no momento que eu acho que tu conhece da história. Ele foi campeão vendas da Grasulite, divisão da Souvenir automotiva. No dia do aniversário dele, eu tinha 10 para 11, ele sai para ganhar o prêmio. A gente morava aqui numa cidadezinha chamada Franco da Rocha, aqui um subúrbio, e volta no caixão lacrado. Essas fatalidades de... E era dia do aniversário dele. Nossa. E, naquele momento, meu pai gostava muito de um tipo de camisa de seda, que, na época, a marca se chamava Rafi. Também se entrega quando você usa. Meu pai vestiu. Meu pai acho que foi até garoto propaganda deles. E aí eu fiquei com a camisa de seda para dar para o meu pai, que era a camisa... Meus 2 irmãos mais jovens ficaram com outro tipo de presente.
as compulsões, as necessidades que temos. Então, às vezes, eu olho, eu tenho 150 camisas, e parece que as camisas no shopping olham para mim e dizem, vem cá, vem cá. Uau. Essa cicatriz é para a gente começar a pensar a falta que a gente tem e o que a gente vai buscar. É muito fatal, é muito fatal um acidente desse, porque até hoje a família toda se movimentou muito. E o que acontece nesse momento? O filho mais velho recebe aquela precocidade da necessidade de ser o provedor. Então, não podia escapar disso, aconteceu comigo. Por ter 2 mais jovens, a minha mãe casa comigo. Ela vem e fala, vou te levar para São Paulo. Meu pai a gente ganha 2 indenizações, porque foi um acidente de carro, e ele estava em ambiente de trabalho com o carro da empresa. Dali em diante, eu lembro que eu quis chorar. Os meus amigos na frente da loja, minha mãe vem do ramo de roupa, eu venho de produto, por isso passei pela Pacaluli, etc. E ali, naquele momento, eu ia chorar, minha tia desceu e falou, agora você é o homem da família. E me abraçou. E, naquele momento, vocês sabem que eu não consegui fazer o enterro do meu pai, não consegui me emocionar, eu fui numa catarse, num processo terapêutico, quando eu tinha 21 anos, foi quando eu consegui chorar a morte do pai. Dali em diante, a pressão de ter que dar certo, eu lembro que, naquele dia, a necessidade foi assim, espera aí. E meu pai tinha uma coisa, se você quer sair de um problema, eu vou aqui abrir uma particularidade do meu pai, que uma vez uma empregada em casa, e minha mãe ficou brava, porque essa empregada, alguma coisa tinha acontecido. E quando eu cheguei, meu pai estava de cabeça baixa, assim, eu entrei no quarto, ele disse assim, filho, toda vez que tu tiver algum problema, toda vez que qualquer coisa te acontecer, você só vai resolver trabalhando. Trabalha, 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 que você vai sair de qualquer problema. Aquilo entrou assim como aquele filme do Exterminador do Futuro, que o cara faz assim... Registrou. Trabalho. Quando, no dia da morte do pai, eu pedi assim, eu quero ficar alguns instantes no quarto. Eles todos preocupados e tal, me deixaram entrar no quarto, tiraram a chave, eu deitei. A partir de agora, trabalho. Nunca mais eu parei de trabalhar. Nunca mais parei de trabalhar. Se a gente vai para a psicanálise, a gente vai entender que essas feridas, que são as feridas narcísicas, os traumas, nos colocam a possibilidade de desenvolver um tipo de defesa, que é a sublimação. São 13 mecanismos de defesa. A mais requintada de todas é a sublimação. Pegar um conteúdo interno estragado, por exemplo, se uma filha chega em casa, ela vive com o pai tem um ataque cardíaco fulminante na frente dela, o SAMU não chega a tempo, só ela e o pai. A avó adota, ela começa a ir, para algum momento, ela começa a gostar de biologia, vai bem em biologia, entra na faculdade e quer fazer medicina, e aí faz medicina, depois resolve fazer uma especialização em cardiologia, e depois em cirurgia cardíaca, se tornando uma das 10 maiores cirurgiãs cardíacas do país. Sublimar é pegar um conteúdo estragado, não conseguir salvar meu pai, e desenvolver uma profissão onde quero salvar o coração das pessoas para, na fantasia psicológica, não passar por uma coisa que eu passei. Então, Freud faria uma interpretação dizendo salvar o coração do pai em outras pessoas. Meu Deus. A orfandade tomou conta de mim de uma forma que, enquanto eu me desenvolvia para trabalhar, eu sempre tive uma necessidade de orientar as pessoas que trabalhavam comigo. A minha família veio de um ambiente religioso, e o meu tio é um grande capo desse ambiente religioso, um grande chefe. É quem cuida da América Latina. A obra chama Obra de Maria, da ideologia católica apostólica romana, chamado Focolare. E lá eles acharam que o Nando tinha vocação, porque desde cedo
eu tinha essa coisa de querer ensinar, parar, ajudar a arrumar o tênis de um, ajudar a levar o outro. Eu tinha uma coisa dos oprimidos, eu não gostava de ver essa coisa dos oprimidos, assim. Então, eu entrava, comprava briga. E esse movimento dos focolares, desde cedo, me impregnou uma certa maternagem. Por quê? Obra de Maria, sim, minha família, 5 tias, extremamente cuidadoras, que chegavam a tratar meu pai com diminutivo, porque elas são amáveis, assim, mas o seu pai sempre tinha o seu dinheirinho guardado, o sapatinho dele sempre muito bem engraxadinho, e o pai não gostava. Então, eu me lembro, assim, eu me identificando com meu pai, da coisa de ser alguém que marca a história de um homem responsável, que trabalha bastante. Mas a minha identificação com a família, que era maternal, e que fazia parte de uma ideologia católica apostólica romana, onde o cerne da questão da ideologia era igualdade entre os povos. Então, desde cedo, eu tive uma coisa, mostrar que eu dou conta, cuidar de pessoas e todos nós somos iguais. Ali começou a minha história, começando a trabalhar e sublimando a busca de ser o pai do mundo. Que interessante. E essa orfandade que eu carrego internamente desembocou no grupo dirigido, que eu tenho há 25 anos, que são 27, 22 empresários que se trancam comigo, ficam 9 meses comigo, em 6 encontros, 3 dias de imersão presenciais, pacto de silêncio e de verdade, passam por 5 testes psicológicos e, a partir disso, sociopatas não entram em sala, que foi minha grande descoberta com os bancos, né? Tive que tratar alguns, os sociopatas. Nesse momento, eu estou pontuando algumas coisas no início para a gente entender. A gente é produto de uma chaga que precisa ser sublimada. Então, se vocês estão aqui também entrevistando e falando de protagonismo, vocês também passaram por necessidades de terem que dar conta. Com certeza. E de serem ajudados. Então, essa ideia todo o tempo de querer a nossa autonomia tem a ver com as lacunas que talvez vocês não conseguiram superar e que superam aqui. Então, sublimar é pegar um conteúdo inconsciente que nos estragou e conseguir colocar num mundo externo com aplausos, chama reconhecimento narcísico, ninguém sublima sem ser admirado, e rentabilidade e produtividade. Ninguém sublima pobre. Então, é preciso que tu seja produtivo, mão, braço, não é colocar 50 milhões e acordar no outro dia mais rico. Isso não produz nada. Então, pessoas muitas vezes ricas, que não são produtivas, abrem depressão depois dos 55. Porque a produtividade é o que nos torna narcisicamente alguém importante para o mundo. Falei difícil ou não? Não, absolutamente. Que aula, absolutamente, estou encantado. Esse movimento. E aí podem interagir comigo, porque se deixar, como eu tenho o fala. Tem um gancho aqui. Você falou que nós somos produto das nossas chagas, e eu acredito demais nisso, até também o que a gente falou um pouquinho antes, que a gente é resultado das nossas experiências, nossos fracassos, vitórias, enfim, dos nossos desafios, superações, enfim. Mas talvez sejamos também frutos do meio, ou não? Sim. O ser humano é biopsicossocial. Biologicamente, a gente carrega uma carga que é chamada herdabilidade, vem comigo. Então, por exemplo, vem esse que lindo copo, gente. Vem comigo é uma herdabilidade, um potencial herdado. 50% biologicamente em 3 fatores. A herdabilidade fisiológica, reação a leite, o Diego tem reação à banana, Alzheimer precoce. Um gene pode determinar algumas coisas na gente. A segunda herdabilidade do fenótipo, questões que possam ser vistas através do nosso olhar. Então, cabelo, cara de pai, mãe, estreitamento da pelve, joanete, etc. E a terceira do temperamento. Só que, quando eu herdo uma coisa, eu venho com potencial herdado, é o tamanho do copo. Então, por exemplo, se eu tenho uma herdabilidade, vocês que estão me vendo, desse tamanho,
A garrafa está mais fácil. Desse tamanho, ela é maior que esse tamanho. A herdabilidade é um potencial herdado, mas precisa de 50% ser preenchido. Então, se eu tenho uma herdabilidade de 750 ml, na metáfora, de nada adianta se esse potencial herdado não for manifesto. Se eu tenho uma de 250, esse cara de 250 com uma menor herdabilidade e esse com uma maior herdabilidade, não significa que vai manifestar o que ele tem. É preciso que seja bem estimulado. Se esse aqui é estimulado 2 dedinhos e esse aqui é estimulado até a tampa do copo, esse cara tem maior potencial manifesto do que esse aqui, mesmo tendo maior potencial herdado que esse aqui. Então, quando a gente fala meio, 0 a 2 anos é a orientação psicanalítica à primeira infância, onde o bebê não significa as coisas, mas sente. Então, a mãe tem 8... eu acho que dá para gastar uns 5 minutos com isso. Dá com a resposta? Lógico que dá. Puta, vou ficar feliz. Puxa, uma coisa importante que é assim, a criança fala através de 8 formas. Uma delas é o choro da cólica. Estou com dor, que é é aquele curto e assim. Se a mãe está distante ou não está vincular, num determinado momento ela vai codificar errado. Então, ela vai falar, é fome. Vai lá e vai dar mais leite. E ele vai se sentir mais ameaçado. Esse primeiro inconsciente de 0 a 2 anos, chamado primeira infância, a criança vai começar a ter sensações de que esse mundo é muito ameaçador. Quando ele cresce, lá na frente, um atraso, esqueceram de mim. Isso é Freud, isso é a psicanálise. Então, o bebê começa a sofrer pelo meio, a sensação que o meio veio para ajudá-lo é acolhedor, ampara, ouve, corresponde, codifica. Então, a hora que eu estou contigo conversando e eu estou falando para ti alguma coisa, você estranhou, eu vou ter um cuidado de te explicar melhor, porque eu fui cuidado melhor. Esse conceito chamado de projeção, introjeto, uma coisa só posso dar para o mundo aquilo que eu tive. Acontece ainda na primeira infância, desconfiança e confiança. Então, e o meio? Desconfiança e confiança. Já estou marcando a herdabilidade. Se eu tenho um gene predisposto à agressão, que tem um especial disposto à agressividade, se o meio foi menos ameaçador, a hora que eu começo a crescer, eu vou me tornar menos agressivo, mesmo tendo um potencial mais agressivo, porque a mãe foi suficientemente boa. Isso vai estar na minha forma de troca agora. Se a mãe conseguiu codificar de 0 a 2 anos e eu tive segurança, quando eu estou com vocês, eu não me sinto ameaçado, eu me sinto tendo que corresponder ao carinho. Então, respondendo a tua pergunta, desde cedo, 2 a 7, segunda infância, começam as identificações. Cabelo comprido, cabelo curto, mãe que vale a pena, pai que bebe, tio que vem sempre bem arrumado, tio que anda de avião, a gente que não anda de avião, o presente da avó, o vinho que chega. Eu tinha uma tia que era freira. Quando ela vinha me ver, ela trazia choquito, que eu gostava, e prestígio. Então, eu aprendi a ser acarinhado pelo mundo nessa época. Se eu tenho um pai que é opressor, Nando, vem cá, olha isso aqui que você vai arrumar. Toda hora que ele me chama, ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Quando eu tiver 35 anos de idade, 40, meu diretor me chama, Nando, vem aqui para rever a planilha. Ai, gente, de novo. A mesma situação para um pai que foi acolhedor, filho, vamos limpar isso aqui, puta zona que você fez, vem cá, vamos, não se preocupe, mas nós vamos ter que aprender. Eu introjeto que as figuras masculinas são apoiadoras. O mesmo estímulo lá na frente, aos 35, Nando, você pode vir mexer na planilha? Nesse momento, eu tenho uma sensação, pessoal,
Ele está me chamando de novo, vou ter que passar lá, porque ele não está conseguindo organizar. Vão trabalhando aqui daqui a pouco. Quer dizer, eu sou fruto do meio das experiências marcantes que tive em fases diferentes. A primeira, sensações fisiológicas de ameaça. A segunda, as primeiras identificações, bom e mal. Pai vale a pena, mãe vale a pena. Se o filho, pai não vale a pena, drogado, prostituído, alcoólico, uma bagunça toda na família. Eu, como menino, ao olhar a mãe e ao olhar o pai, que vantagem Maria leva eu querer ser como ele? Então, eu faço uma identificação de gênero oposto. Nasce a homossexualidade. Aliás, muito comum, né? Ou uma relação de quase verossimilhança com pai e com mãe, ou o inverso. Isso. Né? E tem nome, chama identificação positiva, quero essa parte para mim, identificação negativa, isso eu não quero. Então, o pai não sabe nadar, o filho vira campeão de natação, pela identificação negativa. Sim. Quer dizer, ele não quer isso do pai. Nesse momento, sobre o meio, é onde a gente forma as primeiras identificações do segundo inconsciente. E o grande babado de tudo é que isso só vai acontecer se eu transformar isso em algo que trabalhe a minha dor externa, a cardiologista, que até hoje não conseguiu cuidar do pai, mas se tornou a maior pessoa que cuida de coração de outras pessoas. Então, ela retira essa pressão interna de dor, reduzindo o auto-boicote e a autossabotagem. Você acha sempre inconsciente isso? Sempre. Sempre inconsciente. Sempre. Por exemplo, o que trouxe vocês até eu entender na formação, eu tenho a psicologia, eu tenho algumas formações, psicologia diferente de psicanálise. Até eu entender na psicanálise que o grupo dirigido que eu construí há 25 anos nada mais é que construir órfãos. Eu estou aqui para ensinar tudo, só que lá no final eu vou empurrar vocês que a vida é de vocês. Papai e mamãe não tem mais nada a ver com isso. Então, imagina que tu vai resetar a partir de agora o que tu vai fazer da vida, e eu não estou mais aqui. O GD, o grupo dirigido, é fruto de um processo sublimatório. Quer dizer, eu fiquei órfão, você vai ver o que eu vou fazer com você. Porque não vai dar para você continuar comigo depois de 9 meses. E agora o babado é teu. Isso que você pensou aqui, ninguém tem que... É isso que vai acontecendo com o meio. Agora, essas pessoas, assim, a gente sabe que muita gente tem a consciência que precisa dessa transformação, da mudança, muitos não fazem, e, obviamente, né, os que te procuram, que você já sabe, que falam, não, chega. Em que momento você acha que o ser humano fala assim, cara, que ele acorda e que ele desperta para essa... que algo inconsciente está ali e que precisa ser curado? Eu uso uma metáfora, eu não sei se vocês conhecem aquela historinha do caixeiro viajante e do cachorrinho do canto, do prego. Não. Não conheço. Caixeiro viajante, para quem não sabe, naquela época era Kombi, caminhãozinho que saía na segunda e voltava na sexta para sair vendendo coisa. Um camelô ambulante. Um camelô, isso mesmo, camelô. Motorizado. Boa, boa. E aí ele volta na sexta-feira e para sempre no bar do seu Chico. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí ele sempre olha um cachorrinho no canto. Ele vai lá e olha. Um dia aquilo enche o saco dele e fala, de quem que é a porra desse cachorro? É do seu Francisco. Chama o seu Chico lá. Ô, seu Chico, eu passo aqui há 1 ano. Ele está aqui sempre chorando, ele está todo enferidado. O senhor tem que tirar ele daqui. E o seu Chico olha e fala, você pode tirar ele daí, porque não vai adiantar, porque o tamanho do prego não muda. Porque é um preguinho tão pequenininho que ele se machuca um pouquinho, começa a chorar e ele ganha um ganho secundário. Pegam ele no colo. Para ele sair desse lugar, põe um prego desse tamanho. Pode tirar quantas vezes quiser. Quando é que uma pessoa acorda? Quando o sofrimento já toma um tamanho que não é mais, que o indivíduo não consegue mais suportar. Então, as pessoas mais saudáveis, elas conseguem um protagonismo muito cedo, porque entendem a necessidade de autonomia, mas no inconsciente sabem que tem apoio dos pais. Então, o reforço positivo na segunda infância, de 2 a 7, na primeira adolescência, de 12 a 18,
é a capacidade do indivíduo acreditar que ele pode. Pais responsáveis pela estratégia, o que deve ser feito, mães responsáveis pela autoestima. Se eles foram suficientemente bons, meu protagonismo começa a acontecer mais cedo e 3 traços de comportamento começam a tomar conta do indivíduo, com prevalência: iniciativa, tomada de risco e capacidade de visão. Isso se dá até 7 anos. Na adolescência, o reforço. Bom e não, você não fez, você nunca faz. Então, o meio começa a criar condições do meu sofrimento levar ao não aguento mais, ou de pequenos sofrimentos levar a minha capacidade de sempre sublimar. Então, as pessoas mais prósperas, elas são capazes de, sozinhas, entenderem a dor faz parte. Nando, senão não teria vida. Uau, né? Isso acho que é um convite em especial, porque nossos pais não tiveram uma cartilha de como nos cuidar. Cara, certo? isso. Vieram de uma herança de uma geração ainda mais distante desses elementos psicológicos e tudo mais. Né? Eu acho que a nossa geração e as próximas talvez estejam muito mais próximas. Você até fala que a psi estava longe, né? Eu já ouvi você falando isso algumas vezes. Uma necessidade talvez muito forte dessa geração de pessoas, de um autoconhecimento melhor, né, de um retrabalho sobre seus valores e sobre suas atitudes aí no inconsciente, subconsciente, etc., para que, de fato, a gente passe a ser uma sociedade melhor, pessoas melhores, né, e gerar gerações melhores, né, criarmos gerações melhores. Né? Essa reflexão tem sentido? Ou de novo, né, o elemento externo vai ser sempre soberano? Vamos pegar que o elemento externo, enquanto soberania, ele também pode te ajudar. Tá bem? Quer dizer, a falta de um filho promove a ele não querer que falte depois. Então, não é porque é soberano do ruim que vai ser soberano do ruim lá na frente. Quer dizer, a falta imprime o prazer. Na hora que você está tomando, que você está no deserto, não tem água, 3 dias sem tomar água, chega uma garrafinha daquelas toda suadinha, qual é o valor que aquilo tem? A falta imprime o prazer. Então, os faltantes bem criados se tornam protagonistas de uma realização pessoal. Menos para outro, no sentido de corresponder, mais para aquilo que eu desejo. Nasce a tal da autonomia e capacidade de autonomia emocional. Quer dizer, o que eu estou sentindo é meu e eu tenho que dar conta com isso. Só que eu vou questionar a tua colocação, é verdade isso ou não, que, na realidade, é o modelo paterno e materno que vem de 4 gerações, chamado transgeracionalidade. Cada geração, aproximadamente uns 25 anos. Hoje a gente consideraria uns 20. Quer dizer, o bisavô deixou uma neurose positiva ou negativa. Positiva no sentido, te ajudou a sublimar, ou te colocou num sofrimento até a hora que não dava mais, que é quando alguém pede ajuda. Teoricamente, uma sociedade global, então, se a gente volta lá atrás, desde aquele downsizing que começou a globalização, da gente enxugar estruturas, e numa coisa assim, aconteciam as coisas, a gente ia ficar sabendo 7 dias depois. Na hora, você vê as torres gêmeas caírem, né? Assim, 3 minutos depois. Quando esse mundo aumenta essa profusão de estímulo, aumenta as variâncias do certo e do errado. Deixa de ter os polos preto e branco. Isso é certo e isso é errado. Na medida que você pega esse tom e horizontaliza, estica ele, quer dizer, não existe mais preto e nem branco, existe um gelo tão clarinho que quase parece um chumbo preto que, quando a gente faz isso, vem com a sociedade pós-moderna a confusão do que é certo e errado. Então, os parâmetros de segurança, o Freud tem uma frase que diz: a grade do berço traz segurança. Se você está fora dela, uma coisa, dentro, não tem dúvida. E, nesse momento, acontece uma revolução. Os homens e mulheres passam a ter mais direitos, mulheres também passam a trabalhar,
Homens também começam a ficar mais fora de casa, a competição masculina aumenta através dos símbolos, desde relógio a carro, e, nesse momento, os pais, na ânsia de não perder a representatividade do poder, se tornam mais ausentes. Então, é esperado que, nos próximos 16 anos, nós teremos 40% a mais de sociopatas na população. Uau! Por quê? A ausência do pai. Cadê o pai dessa casa? O pai no sentido... Cadê a mãe? Então, existem casas que pai e mãe chegam 9h30 da noite. Aí se perde a base da adolescência, com quem está, onde está e o que está fazendo. Essa transgressão leva ao mundo uma ausência de conhecimento sobre o que é a necessidade do limite, que é o grande segredo. Não é porque a gente está mais pós-moderno que limites não devam existir. Então, na nossa fantasia, a gente deveria ter mais acesso a isso. Não, na realidade, a gente tem mais acesso com uma profusão de estímulos em como amortecer essa dor ou neutralizar. -1 mais 1 vira 0. Estou muito fora de casa, volto só no sábado, merece um presente. Claro. Para quem? Para anular a minha culpa de estar distante. Então, por mais que a gente tenha um conhecimento que deveria permear a gente, o conhecimento vai para outro lado. Quer dizer, como eu anulo essa sensação com cinema, com internet, com compra? Então, estamos vivendo a era da psicologia. Quem sinalizou isso? Essa profusão de coachings por aí. Uma coisa interessante também, Nando, até parafraseando um amigão nosso, que é o Léo Freiman, entra também nessa esteira a síndrome do pequeno imperador, dos meninos e meninas tão bem, tão mimados, né? Tão excessivamente mimados por conta dessas ausências, que assim, com 5 anos de idade, a menina quer uma festa da categoria de uma festa da Disney, 35 eunucos levando elas num andor e troca 5 vezes de roupa, não sei o quê, até a hora que ela recebe um não. Ou recebe um pé na bunda do primeiro namoradinho, etc. Que tudo pode, né? Tudo é para abastecer ausências paternas e maternas do ponto de vista de convívio, mas também ausências dos pais e mães com relação às suas próprias fraquezas e ausências internas. Muito bom. Que acabam... não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Mas, cara, o que você sofreu, a tua cicatriz, foi o que gerou o teu anticorpo para você ser quem você é hoje. E também, ok, tudo bem, para o bem e para o mal, mas muito mais para o bem do que para o mal, tá certo? Você ia falar? Já aproveitando isso do pai e mãe, né? Quando a gente está dando exemplos aqui de relacionamento da importância de cada um. Vamos pegar um exemplo quando é uma desestrutura total, quando não existe, né, numa separação, não existe nenhum tipo de... Eu vi que você comentando do seu filho, né, fica na casa da mãe, fica na casa do pai. Eu acho isso extremamente saudável. Nem todas as separações são assim. E quem cada sofre, vez menos assim. Menos assim, e quem sofre são os filhos. Então, nessa situação radical de chantagem, de alienação parental. Exatamente. Como lidar com isso? Agora a gente tem, né? Eu vou trazer 5 coisas. Né? Primeiro, eu vou contemplar, na medida que eu exacerbo demais a busca do prazer para um filho, então, síndrome dos pequenos imperadores, eles não conseguem notar a dificuldade que é na conquista. Logo, a tolerância à frustração é baixa. Claro. Quando acontece a briguinha com o namorado, pela primeira vez ela foi rejeitada, a condição emocional, que hoje a gente tem nome, inteligência emocional, ela passa a ser retirada do indivíduo e amortecida com práticas que não desenvolvem a capacidade de superação. Compra, amigos, droga e viagens. Quer dizer, ela não foi treinada a ser frustrada. Então, quando a gente pensa dessa forma, indo na primeira colocação, pais e mães, e aí eu volto para cá, pais e mães, vamos entender, curadores masculinos e femininos. Quer ver uma curiosidade? Se eu perguntasse a vocês, psicopatas na América, tem mais negro ou branco?
Não faço Não a menor sei. ideia. Se vocês fossem chutar, mais branco, porque as famílias negras, as vós ficam em casa e tem filmes dessas comédias meio que a avó bate na cara do neto que é bandido, né? Pra você, quer dizer, o tal do superego, o juiz que precisa ser colocado para os limites, se perdeu. Segunda colocação, que é a tua. A gente educa projetando no filho o que eu não tive. E a gente esquece que é justamente porque eu não tive que eu virei pai. Que eu não tive que eu busquei dinheiro para pôr na escola. Que eu não tive que eu quis dar uma roupa boa. Quer dizer, você não vai deixar ele não ter? Limites são importantes. Terceira colocação, uma coisa importante a gente entender: há de endurecer sem perder a ternura, mas cada idade uma permissão, não necessariamente uma tirania. Existem coisas, você não vai dar feijoada para um bebê. Pais não são amigos. Uma vez, tratando alguém, mas eu sou amigo, eu levei ele para uma casa de mulheres aqui em São Paulo, para não dizer o nome, eu olhei e falei, ai, não pode fazer isso, nunca mais vai conseguir namorar. Então, como é que a gente começa a pensar os limites em cada fase, não os limites para todos? É preciso ter tempo para jogar hoje, porque você interage com o mundo. Eles têm amigos que estão no Canadá agora. É preciso, mas não todo o tempo no celular. Então, é preciso, na hora que vamos almoçar e jantar, celular abaixado. Não sei, vocês já devem ter visto conversa de pai e mãe assim, né? Então, outro dia, dizendo, eu fui falar para ele que ele não falava comigo, que estava no celular. Mandei um recado. Vocês estavam na mesa? Estava. Como assim? Quem está se comunicando é o celular. Minha avó dizia, não perca o cheiro do sovaco. É no cheiro do sovaco que você conhece alguém e cria alguém. Então, vamos pensar, a ausência de pais ou curadores determina os pequenos imperadores, porque hoje os pais também não têm cartilha. Verdade. Quando eu dou módulo no GD de educação para o empresário entender, para o CEO entender quem ele é, porque a tirania que ele recebeu, ele projeta no outro. Exato. Quando eles vêm, eles falam, nossa, isso precisa ser ensinado. É porque não permeia. A psicologia da educação não permeia. Vamos falar de separações. Imagine o super-homem. Sim, Clark Kent. Clark Kent, tá? Mas vamos pensar o super-homem. Tira o super-homem antigo, você lembra, né? Hoje ele tem uma... Hoje ele é mais sarado. Ele é mais sarado e tem Fortão. uma caixa assim, em cima dele. O antigo era aquela roupinha. Tira a capa. O que ele fica parecendo? Um bailarino. Né? Você tira a capa do... Numa separação, uma mãe nunca pode tirar a autoridade de um pai e vice-versa. Então, o erro hoje, a profusão de separações é esperado, mais casamentos de menor duração, mais filhos do vizinho. A tendência sociológica é que vocês comecem a adotar o filho do vizinho, que é amigo do teu filho, viajar junto, tirar férias. Isso é uma tendência que vai começar a acontecer. Nesse momento, nós temos que pensar, essa criança, ao se separar, ela não entende quem é o bandido. Então, quem faz do cônjuge ou ex-cônjuge o bandido? A própria bandida ou o próprio bandido. Teu pai não sabe nada. Teu pai não pode. Opa. Teu pai disse, eu não concordo com ele, mas se ele disse, você vai fazer, depois eu vou falar com ele. Essa vez eu quero que tu diga para ele que eu quero que venha passar Páscoa comigo. Maturidade emocional, né? Não pode, eu não Que posso tirar a capa do super-homem. Não E o grande curada, problema é o vitimismo, né? Quer dizer, acontece... geralmente é isso, né? A pessoa provoca uma situação e depois acha que é culpa do outro. Né? E se coloca a vítima assim, o seu pai é que é o grande culpado de não sei o quê, ou sua mãe, geralmente são os pais os grandes culpados, né?
que não tem, né? A grande sacada, o culpado somos nós, porque quem vai dar o poder à sublimação é a nossa capacidade de autoconsciência. Não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir ajuda, preciso ir em vocês. Cara, você pode me ajudar? A sociedade perdeu um bem maior. Por isso estão entrando na era da cooperação. Até essa tal de era de aquário, que é ajudar as pessoas, contribuir, a soma das partes dá muito mais do que as partes isoladas e etc. A cooperação chegou. Quem tiver trancado no mundo passado é uma pessoa que não vai surfar na onda da sinergia. A mesma coisa os pais. Porque pais devem se ajudar a arrumar um problema, se é que é um problema. Porque a gente tem que abrir a horizontalização, né, do valor. Às vezes, foi melhor a separação. Porque senão ia sair um filho que sai no trânsito e dá uma porrada na cabeça de alguém e mata um senhor, pela agressividade do que ele viu acontecer. Exato. Então, a separação quebra um pouco nossos valores, porém, é uma autorregulação. Tem muita coisa acontecendo. Então, nós vamos pensar como agir, nunca condenar o outro cônjuge. Apoia, pondera, diz, eu não concordo, mas se ele disse, nunca retira a autoridade. Maravilhoso. E, Nando, juntando uma coisa com outra aqui, né, dessas ausências paternas, maternas, o quanto que a gente acaba sendo vítimas, quando filhos, vilões aqui, entre aspas, enquanto pais, tem um outro agente, que aqui, de novo, eu trago o meio, que é o meio digital. Já falei aqui algumas vezes, o meio digital, todo mundo é rico, bonito, famoso e feliz, todo mundo tem uma determinada aparência, todo mundo quer se mostrar alguma coisa, uma vitrine, muito embora o bastidor, a essência, primeiro, muitas vezes é esquecida, né? A grande maioria dos casos ela é esquecida, e segundo, se tornam referências vãs, né? Efêmeras, fracas e tudo mais. E as pessoas querem ser o que essas pessoas se tornam como referência, e muita gente é referência mesmo, né? Tempos atrás, sem esse efeito midiático que a gente tinha grandes heróis como Ayrton Senna e vários outros grandes nomes, que a gente se espelhava neles, né? Mas tinha uma jornada, uma trajetória que nos fazia nos conectar. Hoje em dia, não, são coisas efêmeras e tudo mais. Então, acabam, talvez, suplantando ou complementando essas figuras, essas referências de pais e mães, etc., enfim, por coisas, vou chamar de mais simplificadas para não criar ofensas coletivas aqui, né? Mas devemos criar, está na hora da gente pôr a boca no trombone. Eu acho que tem. Ela é mais bocuda que eu. Eu sou mais, o Ronaldo é mais ponderado, não, eu já falo. Eu acho que queria até um parêntese no que você falou, eu acho que vai muito da orientação do que essa pessoa segue, porque a internet tem absolutamente tudo. Né? Mas é sedutor, Dani. Tem muito sex appeal nas coisas. E não, né? A comparação, né? Quer dizer, aí vai da estrutura emocional, aí volta para tudo que a gente estava falando. Tem desde aqueles caras, falsos traders de mercado que alugam uma Lamborghini e uma Ferrari, falam, ganhem dinheiro como eu, não sei o que e tal. Os caras de falsos criptoativos, as pirâmides e tal, mostrando realidades que não existem, né? Que não existem e tal. Então, a pessoa acha que aquela é a realidade, enfim, quer criar aquela jornada para si próprio, né? Então, isso tudo é muito sedutor, tá certo? Porque entram os elementos de conquista, os troféus, os carros, os relógios, essas coisas todas que acabam, enfim, especialmente quando você tem uma base mais frágil, de mais ausência, isso que eu ia dizer. Isso é muito, cara, isso é muito sedutor. Eu acho que a gente volta na questão central, Dani, aí eu quero dar um tamanho para a história do Ronaldo, ainda do meio. Tá? A criança que teve um pai interno, firme, então acontecia uma coisa dentro de casa, eu não sei o que fazer. Não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer e vamos dar conta dessa. E a mãe, eu estou com teu pai e estou ao lado. É como se cimentasse internamente o indivíduo para ele poder não se sentir atraído por aquilo que ele não é.
Então, o que a gente está construindo pela ausência dos pais é o tal do falso self. O Jung dizia, o self é a nossa totalidade. Todos nós temos que ter o verdadeiro self e o falso self. O verdadeiro self deve protagonizar, deve prevalecer. Quer dizer, eu tenho o verdadeiro self até aqui, quando eu olho uma coisa, eu olho a Lamborghini e olho, cara, para eu ter uma Lamborghini dessa, vendendo queijo, vai demorar uns 15 anos. Mas eu andar de Lamborghini, não está combinando comigo. Eu não preciso de uma Lamborghini, aliás, não combina com esse cara. O senso crítico, a psicologia chama pensamento claro. O que é aquilo verdadeiro, o que não é, o que pode ser meu, o que eu posso me identificar, que não é se espelhar. Eu não vou conseguir me ver como outro, mas isso aqui, se eu trabalhar, eu posso conseguir, se não a Lamborghini, eu posso ter a minha X3. É por isso que a referência é importante. Mas o que você traz? O meio hoje usa fórmulas neurais. Sem dúvida. São 9 gatilhos que, Exato. quando aciona... Então, eu viro, atirei o pau no gá. O que eu acabo de fazer, a partir de um estímulo, o cérebro trabalha para mim. Então, se eu tenho a reunião de alguns dispositivos neurais, se o pai e a mãe estão ausentes, o cimento veio até o joelho, nesse momento, quando o gatilho pega, é um craque. Vai. É um craque. Então, o cara não tem dinheiro e ele está gastando R$ 2.200 num tênis. Diferente, que eu queria aqui mandar um beijo para o Vato, que faz tempo que eu não vou lá, o Barba das Antigas, 1h15, ronca, então, aquilo que a gente precisa também. Aquela não é só as quente. mulheres, não é só elas Quando que não precisam. tem um caroço que você põe na boca para ele. E aí ele cuidando e tal, e ele é um barbeiro, mas que ele entra na internet, fica monitorando o lançamento dos tênis, lança um lote de 2.000 tênis, ele compra 700 e 10 dias depois ele vende a 2.800. Uau. Porque, quer dizer, isso é uma identificação. E quando entrou nas drogas, 28 anos limpo, e tem 20 moleques para cuidar. A coisa interna é tão forte que, quando ele olha um tênis, ele olha, esse vai dar para vender melhor. Então, o que o digital fez com a ausência de pai e mãe? Entrou num flanco como se fosse um ladrão. Entrou e, deixa eu roubar o afeto. Eu sou o cara que você tem que seguir. E essa é a grande dificuldade. Nossa, essa frase é roubar o afeto. Senhora. Né? Nossa Senhora. Então, é isso que a gente começa a pensar. Quer dizer, e agora? Eu atendo pessoas que são famosas, né, que todos conhecem, você em casa conhece, todo mundo... É a primeira vez que sentou um ali na pandemia, imagina, eu era todo offline, a minha história é offline. Eu fiz mudanças nesse Brasil lá nos bastidores. Nunca precisei. E o psi tem essa coisa. Um psi de verdade, a gente tem quase uma lavagem cerebral, uma frase, trabalhar para ser resto. Você não tem que gerar dependência. Quando eu olho a internet... O cara gatilha o outro para ficar... Tudo bem, tem o LTV, o Lifetime Value, o tempo que o cliente tem que ficar contigo e tal, mas tem momentos que o cara não precisa daquilo. Ele precisa de outra coisa. Mas o importante para eles é o valor do lançamento e não o quanto que eu deposito de um novo conhecimento. É claro que só vai ter meia dúzia de trade. Vamos colocar dos 100%... Vamos colocar que 3% se torna miliardário. O restante, uma grande parcela, vai ganhar mais dinheirinho. Uma outra são pessoas que ganham R$ 1.800. Eu tive um grupo na internet para dar suporte psicológico, todos de day trade, 580 pessoas, que eu tive que pôr joguinho de compulsão, porque o cara ganhou 4, ele não tem cimento interno para falar, fecha o computador. Não tem. Então, perde 9. Assim, 40 minutos depois, sem ter. Quer dizer, ele estava com 4.000 e ganhava a ausência da autoestima formada pelas mães. A ausência da estratégia do pai. Então, olha-se modelos porque pais e mães foram evasivos. Não sei,
não... Olha, isso aí você tem que ver depois. A mãe, dá uma direção, seja firme, não vai sair. Eu me lembro o meu mais velho, Luca, ele é um cara que não bebe. Ele bebe, mas quando sai com os amigos, ele é aquele que dirige e elege não beber. Ele veio pai, eu vi ele tomar no final de ano 4 tacinhas de champanhe, não grande, pequenininha, a gente sempre faz final de ano junto e tal, pequenininha. Ele tomou, pai, empresta o carro. Tinha 20 anos. Não. Ô, pai, não. Ô, pai, mas isso não pega nada e tal. Não vai sair de carro hoje. Faz o que tu quiser. Não dá para sair de carro. Você tomou champanhe. Claro que na nossa idade era outra. Hoje, então, o pai tem que pôr o limite. E a mãe tem que apoiar a autoestima. Vem cá. Uma vez eu tinha um supervisor, um psicanalista, e eu sempre transitei pelos veião. Por uma série de questões, eu acabava lá. Aí um dia um supervisor, uma roda de estudo de caso assim, o supervisor virou e disse assim, pais dão amor de Tupperware. Eu fiquei incomodado. Tupperware. Fiquei incomodado. Terminou, eu falei, Chico, o que foi isso? Pais embalam, protegem e guardam. Mães dão amores de lareira. Aquece, acolhe e repara. Olha que interessante. A função do papel tem hoje a ver com a internet. Uma função paterna e materna você pode substituir, você pode emprestar. Eu me lembro, esse cara, quando foi tirar a faixa, o Diego, eu estava em Brasília, no Ministério da Educação e Cultura, lá no projeto do empreendedorismo, e ele ia passar a faixa, eu falei, o pai vai estar aqui. Deu um quiprocó lá que eu não consegui sair. Eu falei, como é que vai ser? Eu liguei para o antigo sensei e disse, velho, segura onde eu trocar a faixa do Diego, não vou chegar a tempo. Ele chegou, começou a trocar depois que eu cheguei. Eu posso emprestar a função paterna. O mais velho, Luca, quando fez 18, quero ir para Nova York. O pai não vai poder, estou uma puta empreitada. Aí ele, pai, mas eu queria... Eu liguei para o tio, falei, Guto, você segura onde ele ficar 15 dias? Seguro. Função paterna eu empresto. Às vezes a mãe tem mais função paterna, briga, e pais mais função maternas. Viram, tá, deixa eu cuido, tudo bem, a tua mãe está nervosa, eu posso trocar. Mas um papel nunca se substitui. O papel de um pai, um papel de mãe é o que determina, eu diria, você usou a palavra que evapora, como é que você tinha acabado de tocar? Etéreo. Etéreo. Isso tudo efêmero. É efêmero. Né? Quer dizer, vai passar. Fumaça. Tudo fumaça. Vai passar. Agora, a gente não vai passar. E eu estava, a semana passada, com um paciente, ele falou assim, eu estou aprendendo a viver como formiguinha. Como assim? Ele, a formiguinha, você não vê, é uma coisinha por dia com disciplina. Vai, chega às 8, sai às 7, vai só fazendo. 40 caminhões, 260 milhões de faturamento. Você olha, perdemos a época... não gosto muito de alguns dos filósofos marqueteiros, mas um deles falou outro dia, nós perdemos a era de fazer pamonha junto. Olha, que frase boa. Porque, lembra, para comer pamonha, chegava todo mundo na sexta, todo mundo ia colher milho, uma turma tirava os pelos e limpava, outras... Só ia sair a pamonha no domingo à tarde. Hoje, é uma educação que é assim, troca chuteira. Quanto custa a chuteira? 1.100. Essa chuteira, o que tem? Já não está mais na moda. Então, é isso que os pais fizeram, a compensação pela culpa da ausência, levando a uma identificação que não tem consistência. Então, a gente elege modelo, né? A gente não tem modelo, vai eleger um. É isso que a gente fez com essa sociedade digital. Trazendo para uma questão mais de negócio, que é tua grande especialização aqui também, como é que está hoje essa dualidade entre disciplina e motivação? Né? Que eu acho que você tem um ponto de vista que eu acho muito interessante.
É muito difícil, às vezes, eu escapar do tal academicismo, embora eu tenha a marca registrada de tornar mais simples um conhecimento mais complexo. Mas vamos entender isso. As escolas motivacionais eram 13, na revisão ficou 7. Quando você pensa o indivíduo motivado, depende a forma que tu vê para quê, nós estamos se referindo a uma coisa diferente da outra. Tá. Na criação, de 0 a 2 e 2 a 7, você vai formar uma motivação inconsciente de 3 naturezas: poder, realização, afiliação. O tipo de educação. Então, o cara não vai se motivar se ele foi predominantemente de poder, ele não vai se motivar a ter um cargo de dar tiro na trincheira. Ele vai querer coordenar o tiroteio. Então, a motivação tem uma relação direta com o que o inconsciente dele pede. Tem uma outra escola motivacional, né? Então, se eu tenho um realizador, você vai pedir para ele treinar a equipe, ele fala, não, me dá só a meta, missão dada é missão cumprida. Se eu tenho um afiliativo, e essa motivação é inconsciente, construída de 0 a 7, aonde mora disciplina e motivação? O motivo inconsciente do indivíduo leva ele a se disciplinar através de um propósito diferente. Se eu quero ir atrás de um AP, de um jeito, não é para as outras pessoas, é para eu me realizar. Minha motivação é de realização. Se é para as outras pessoas verem, eu vou o tempo inteiro morar num lugar onde eu não posso ainda. Então, eu não vou conquistar, eu vou viver sempre na raspa do tacho. Essa motivação me levou a ter coisas para mostrar às outras pessoas que eu sou alguém. Essa nuance sobre a motivação, depende do olhar que a gente vê, o propósito do indivíduo quebrado é conseguir restabelecer a dignidade. O propósito de um indivíduo que está com 7 negócios é ter mais 7. Então, a disciplina depende do propósito que é oriundo, que vem do estilo de motivação. Poxa! Entendeu? Quer ver? Eu costumo... na minha época, tinha uma que era a coisa mais linda da minha época, eu vou entregar, uma tal de Luísa Brunet. Sim. Né? Hoje conheço Luísa Brunet e tal, mas não é mais referência no sentido da beleza atual e tal. Na época, eu dizia assim, vamos supor que a minha paixão é a Luísa Brunet. E uma vez eu estava em Congonhas, eu fui abrir a porta para... Depois eu me lembro dela, e ela olhava, obrigado. Eu fiquei todo... vamos supor que fosse a Luísa Brunet. E aquele dia eu estivesse cheio de coisas. E ela virasse para mim e dissesse, escuta, amanhã eu vou ficar sozinho em São Paulo, não tenho ninguém para me levar para nenhum lugar e tal. Como é que você está amanhã? Hoje eu ia trabalhar até a 00:40, sendo que geralmente eu saio às 6, porque amanhã eu vou faltar e ninguém sabe. O propósito determina a disciplina. A disciplina é a última coisa. Então, o que os coachings trazem de um jeito assim... Eu, de vez em quando, quero... Não, tem coaches excelentes, né? Mas não existe disciplina sem propósito. E não existe propósito... E como você acha que a pessoa descobre o seu propósito? Puta, essa história... Posso? Esse é pauleira. Mas eu vou toca o terror, vai, toca o terror. Cara, já ouviram falar do Viktor Frankl? Claro, gosto demais dele. Grande cara do existencialismo, um cara... E esse cara... Ele é brutal, né? Isso. Quando ele foi pego no nazismo, eles tinham acabado de casar, ele e a mulher, eles estavam na lua de mel. Chegaram os nazistas, ele foi para Auschwitz e ela foi para um outro campo de concentração. E ele começou a reparar que, primeiro, ele narra no livro aquele o Segredo... que é um puta best-seller que até hoje é um livrinho desse tamanho que é... Eu já li esse livro. Isso, puta, é foda, né? Foda. Ele vira e diz assim, o momento mais crash do dia, mais trash, né? Quer dizer, aquela coisa, vou morrer, era quando batia a revista, e aí o sargento passava e dizia, você para cá, você para cá. O cara estava tão fraco quando vinha para cá, ia morrer hoje eu queimado no gás. E ele começou a reparar que quando eles trabalhavam, no final, além da ração, ele ganhava o pãozinho.
E aí ele começou a cortar o pãozinho no meio, metade para mim, metade para fazer escambo. Metade para eu ficar mais forte, metade para trocar por aquilo que eu precisava. Um arame, uma salsicha, uma bituca de cigarro. Nesse momento, ele começa a notar que 95% das pessoas morriam no campo por ausência de propósito. Ele só vai deixar claro isso depois. Porque não tinham algo que só eles podiam realizar em vida. O propósito nasce... Ele tinha 3 artigos científicos que parou quando ele foi pego, que até hoje se usa na plástica neural, na neurociência. Ele sabia que aquilo era importante, e ele elegeu 4 coisas. Terminar os 3 e rever a esposa viva. Que não conseguiu, né? Isso, então. E ela vê ele vivo. Os aliados entraram, houve libertação, não tinha GPS, não tinha comunicação. Para eu saber se você estava vivo, ia demorar 6 meses, então eu tinha que ir para o lugar, cadastrar, havia uma busca, e ela estava tão fraquinha que ela não aguentou, ela morreu. Ele tinha, não só ela, ele tinha mais 3. Isso manteve ele vivo. A pergunta que se faz é, você quer terminar igual a mulher do Viktor Frankl, que nada, e morreu na praia, ou como o Viktor Frankl, que superou as maiores dificuldades em busca de 3 propósitos. O propósito tem prazo de validade e, constantemente, de forma dinâmica, ele é algo que só você, em vida, pode obter. Então, o propósito não está relacionado a uma realização, está relacionado a um legado/dever. Enquanto os 3 não se encaminharem, tem um negócio dentro de mim tão forte que, para a psicologia, sim, para a educação física, eu entendo que a minha postura, nesse momento, é te dizer, você pode fazer, mas isso eu não vou apoiar em algumas questões financeiras. Quando faltar lá, eu não vou, porque aqui dentro de mim tem um motivo tão maior, que é ver os 3 encaminhados, com alguém para amar, com autonomia financeira e com uma realização pessoal. O Freud dizia que a gente só precisa de 2 coisas para ser feliz. Um amor verdadeiro e um trabalho realizador. Nesse momento, qual o propósito de um ser humano, de qualquer um? Encontrar o amor e um trabalho que o realize. Quando você está fazendo um trabalho que é trabalho, posso desdobrar? Deve. Pode. Que é como eu vou amarrar? Porque se me põe para falar, né? Problema de orador. Mas Na Idade Média, o sábado, onde começa a acontecer as feirinhas, que era o momento que a plebe podia entrar dentro das dependências do reinado. Exato. E era o momento que a rainha descia para ver uma toalhinha, de repente um negocinho que era feito pelos plebeus. Só que existia um código. Só a rainha podia ir na barraca. Ah, verdade. E a rainha só tinha que falar com a mulher. Então, os homens só correspondiam, que eles ficavam juntos, né, na feirinha, só correspondia se a rainha dirigisse a palavra. Então, ficava todo mundo apreensivo, ela vinha com o séquito todo, com aquela turma toda, tudo vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí, daqui a pouco, ela vinha, nossa, era uma vibração, e a mulher, pá, e aqui e tal, e ela também tinha um código. Para ver se o indivíduo era nobre, ela virava para o homem e perguntava, qual é o seu trabalho? E ele dizia, marceneiro. Quanto tempo você trabalha? 16 horas. Quantos filhos vocês têm? 8. E qual é o seu ofício? Se ele não soubesse dizer o ofício, ela se dirigia à palavra mulher, pagava, porque não é digno de uma nobreza. Por quê? O que é o ofício? Carpinteiro. Aí, o que era importante? O que é o carpinteiro? O carpinteiro é aquele que recria uma situação e que recria o mundo. Por quê? Ao passar, nossa, quem fez isso? Cara, eu quero falar com esse cara, tem um canto lá em casa. Então, existia uma nobreza no trabalho quando se tratava do ofício, porque se entendia que você contribuía com o universo. Não fazer 20 mesas num dia para pagar a conta de filho.
e de leite, mas por ter um trabalho que te permitia sublimar o ofício. Quando ele dizia o ofício, ela trocava ideia com... Isso quer dizer o quê? Para um ser humano ter um propósito, ele não pode trabalhar pelo dinheiro e pela necessidade de sobrevivência. Ele tem que trabalhar para achar um lugar para a sua arte, mesmo que seja abrir uma lanchonete às 5 da manhã, fechar à meia-noite, porém o bife a cavalo que tem ali, vem gente da Moca, vem gente das antigas, então a arte faz parte de um propósito. Que arte? Outro dia eu vi um artista dizendo, como é que se define uma arte? Algo inexplicável. Eu achei fantástico, porque isso é arte? Não, isso é uma garrafa, dá para falar. Inexplicável quando você não pode dar nome. É um sinalizador, não é artístico. É uma pipoca ou uma... Eu não sei te dizer, quase um vaso com uma pipoca em cima. Isso é arte. Então, a arte de um trabalho é a minha capacidade de pôr no mundo algo que recria o mundo. Num bife a cavalo, há um ovo rosa. Para a gente entender, propósito é um dever em colocar no mundo algo que só a gente sabe que a gente pode fazer. Quem tem propósito não morre na praia. Uau. Que maravilha. Que se junta com o legado, meu Deus do céu. Olha, eu não pancada, hein? E a gente tem que uma encerrar, parte, mas tem uma parte importante. Eu tenho 3 perguntas rápidas. Manda, só eu falei dessa muito vez. Muito rápida, porque, assim, são as perguntas básicas aqui. Um filme que marcou a sua vida? É para falar mesmo? Pode. Top Gun. Adoro. A masculinidade, a reparação, a indolência, a arte. Sensacional. Top Gun. Uma música que seria a trilha sonora da sua vida, que te inspira Ah, a meu fazer. Deus, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Essa música me matou. E aqui, essa parte, a gente está correndo aqui, gente, porque ele tem um compromisso e se deixasse, ia mais. Agora é o seguinte, você escreve uma frase aqui, vai ser difícil, né? Quer dizer, queria várias. Uma frase que te identifique. Que inspire pessoas, vai virar um post. Inspirar pessoas. Essa frase. Vai virar um postzinho e a gente vai compartilhar. Nando, enquanto você vai escrevendo, a gente vai adiantando, né? Tem uma parte importante, Dani, ele vai finalizar aqui com aquilo. Para finalizar. Tá bom. Eu tô, assim, eu até perdi, Ronaldo. Deixa que eu não perdi nada, menina. Me dá um negócio que eu preciso dar, vou dar um presente para ele. Vamos dar um presente. Deixa eu terminar ali. Que letra linda. Já foi melhor, né? Olha, eu vou até fazer um vídeo seu aqui. Isso é uma frase do meu antigo sogro, que isso para mim, é uma coisa que eu uso perto bastante e longe o suficiente. Perto bastante para que a tua autoestima não seja abalada, longe para que a tua autoestima seja comprovada, longe o bastante para que a tua autoestima não seja abalada. Uau. Perto bastante para que a família não te encha, para que você tenha a tua família, mas longe o bastante para a tua família não encher teu saco. Perto o bastante, o suficiente para eu entender que eu estou numa dificuldade e preciso pedir ajuda, longe o suficiente para que eu não vire o prazer do masoquismo social, né? Quer dizer, todo mundo quer ver a gente se estrepar. Saber se proteger para conseguir realizar é eu diria, uma inteligência mais do que emocional. Essa é uma frase que qualquer um vai poder sempre, sempre usar. Pensa, perto bastante, longe o suficiente. Funcionários, líder, liderado, filhos para poder ter autonomia, situações, problemas para não precisar ser contaminado e, ao mesmo tempo, ter força de superação. Qualquer coisa, essa frase vai encaixar. Que incrível. Perfeito. Você precisa assinar na frente. Assina. Pancada, hein? A pessoa nasce sociopata ou ela se torna sociopata? Se torna. Tem cura? Não. Não tem cura. Deixa ele assinar. Eu sei. Isso estou aprendendo uma nova assinatura que me recomendaram, então eu já usei ela aqui, tá? Tipo numerologia. Tipo numerologia.
Que lindo. E sabe uma Terminar coisa... sempre subindo. Sempre subindo. Meu pai mudou, ele terminava para baixo, que é N, é ponto. Isso. Ele, E é Gente, já vou incrível, subir a minha Olha, é verdade, não vale a pena. Depois vamos falar sobre isso nos próximos capítulos. Eu sei que você vai encerrar. Para a gente encerrar, quero te agradecer e quero te presentear com o vinho da Casa Mediterrânea. Para você Obrigado, celebrar a gente. vida, suas conquistas, suas palestras, tudo de maravilhoso. Gente, obrigado. Já tem um filho pelo meio carinho. chefe, né? De repente já faz uma harmonização aí. Vamos. ainda moleque feio para burro desse ainda, né? Feio para burro, né? Misericórdia. Ele disse. Puxou a mãe. Não, ele disse, eu sou sua melhor versão, então não posso. Vamos encerrar, então. Vamos encerrar? Fala do sociopata. 0 a 2, 2 a 7, primeira e segunda infância. Melhor caminho é a estrutura neurótica, são 3. Neuróticos tiveram falta, tiveram superego, tiveram juiz interno. Devolve esse brinquedo para o teu amigo, não é teu. Se não comer tudo, não vai comer doce. Se teve proibitivo, nasce um tipo de gente que somos primos. Neuróticos, com 4 síndromes. Síndrome do Salvador, vai vir alguém que vai cair do céu e vai resolver todas as nossas vidas. Síndrome da ambivalência do vínculo, do amor. Você quer amar alguém, daqui a pouco vai se sentir sufocado, porque não dá para pegar moto mais, sair pelo Brasil afora, sabe? Você está me sufocando, eu não posso passar o final de semana com meus amigos. Síndrome da ambivalência do vínculo. Alguém para confiar e daqui a pouco se sente demandado para burro. E síndrome da tranquilidade. Lá na frente, tudo nunca vai ficar em ordem. Por mais que tu tenha 100 milhões, você vai querer pôr um prédio na Nova Faria Lima. Então, o neurótico teve proibitivo. Segunda estrutura, ausência de proibitivos. Perversão. A criança roda no chão, eu quero sorvete, eu quero... Filho, tá bom, mas não para, eu vou pegar teu sorvete. Ai, filho, você pôs outra bombinha no rabo do gato do vizinho, estourou. O gato morreu de novo, joga para cima do coisa, não deixa teu pai ver. Não teve proibitivo o suficiente. Nasce uma segunda estrutura. Perversos, sociopatas até a nota 5, psicopatas até a nota 10. Sociopatas são construídos por ausência de limite, de 0 a 7 anos. Então, a gente precisa pensar a importância das figuras de função paterna e materna. Uau! E etc. Terceira, o psicótico. A criança não reconheceu a mãe na bolita, no olho da mãe. Então, está saindo sangue, quebrou um dente. Ah, filho, põe um gelo que isso aqui passa. A criança cheirou alguma coisa, está caída, ela está com sono. Aí nasce a terceira estrutura. Até 7 anos lacrada, nunca mais muda. Sociopatas têm cura? Nunca. Ausência de empatia, confusões por onde passam, manipulações, mentiras, e mais do que isso, controlam as pessoas pelo vínculo financeiro e pela destruição do vínculo. Entra aqui e começa a... Daqui a pouco, você é meu amigo, eu já quebrei a relação de vocês e estou achando que estou com o melhor cara do mundo. Nossa, estou identificando vários. A gente vai encontrar cerca de 17 até o final da vida, vão ser os menos reconhecidos por nós, porque você vai desconfiar dessa pessoa dentro de um grupo, ele vai ser a última pessoa que você vai desconfiar, porque como ele te lê e precisa manipular, o que você precisa, ele está aqui. Imagina, você está sem cartão de crédito, você precisa de um cartão de crédito. Espera aí, pega o meu. Daqui a pouco é o melhor cara. Se é um sociopata, quando você descobre, teu problema terminou ali. Se é um psicopata, quando você descobre, teu problema só começou. Psicopatas matam. E tem um lugar do Brasil, uma tal de DF, Distrito Federal, que a Bia é inacreditável. Parece que foi plantada essa turma. Dá em árvore. Mais ou menos 3,5% a 5% da população, e aí uma coisa para a nossa história. Nas grandes organizações, 3,5%, 4%, acima dos graus de diretores, a alta liderança, chega a 16% a psicopatia. Meu Deus. As estratégias de manipulação. Você tem na sociedade, tem na família, tem na corporação. Desde um padre até um empreendedor, como tem padres bons, tem padres ruins. Como tem médicos bons, médicos ruins. E percebam, os sociopatas começam a aparecer e ser mais presente.
Aqui eu ia fazer uma provocação, mas estamos num podcast respeitado. Eu queria dizer, só um psicopata faz avião cair. É inacreditável, é a morte que não deixa nenhum resquício. Exato. Né? Mas vamos à É frente. isso. Vamos. Gente, muito obrigada, Nando. Vou colocar aqui todas as suas redes sociais. Eu tenho certeza que esse bate-papo te inspirou Uau. muito. Assim, a gente falaria por mais horas e horas. Mais uma história inspiradora. Fica com a gente. Até a próxima.